Adabete Quadros Fernandes nasceu em 13 de setembro de 1977, na região costeira de Chimbote, ao norte de Lima, no Peru. Primeira filha de Vitor Quadros Reis, veterinário, e de Luz Fernandes, professora. Outras fontes afirmam que Vitor era pediatra e Luz, veterinária. De qualquer maneira, Ada era a mais velha de 4 irmãos e sempre foi uma estudante de destaque. Inclusive, chegou a ganhar concursos de conhecimentos gerais. Durante sua infância, passou muito tempo junto a uma de suas irmãs na fazenda de seus avós e tinha muito contato com a natureza e os animais. Essa foi, segundo suas palavras, uma época muito feliz de sua vida. A família de Ada não tinha recursos financeiros de sobra e, por esse motivo, durante a adolescência ela buscou maneiras de ajudar. Foi assim, junto à sua irmã Ruth e uma amiga, que formaram um grupo para animar festas infantis. Após o colégio, Ada ingressou em uma universidade para estudar direito, mas lamentavelmente suas economias não foram suficientes para manter esse projeto. Em consequência da falta do dinheiro, ela logo abandonou a graduação. Mas se tinha algo de que Ada tinha certeza, era de que queria progredir na vida e ajudar sua família. Com essa ideia em mente, solicitou um visto norte-americano. Ada, como muitos jovens peruanos e de vários outros países latino-americanos, viu os Estados Unidos como um destino onde teria oportunidades de progresso e estava decidida a mudar-se para trabalhar, obter uma renda melhor e até um futuro melhor para ela e sua família. Os pais e irmãos de Ada estavam muito felizes, venderam alguns equipamentos e fizeram o possível com o objetivo de reunir algum dinheiro para a viagem da jovem. Ela tinha como destino o estado de Texas, onde viviam uns tios com quem se hospedaria no começo. No início do ano de 2004, Ada chegou ao Texas e logo começou a trabalhar em um restaurante. Depois de um tempo, se inscreveu em uma empresa que se encarregava na colocação de babás em casas que precisavam de seus serviços. Foi assim que Ada conheceu a família Lazartic. A família era formada pelo pai, Michael, a quem todos chamavam de Mike, a mãe, Renee, a filha mais velha do casal, Alyssa, e os gêmeos, Ryan e Kyle. Mike e Renee eram originários do condado de Collin, no Texas, e viviam na cidade de McKinney. Eles haviam se casado no ano 2000. Com pouco tempo de casados, Renee engravidou de Alyssa e 4 meses depois de seu nascimento, Renee novamente ficou grávida, dessa vez dos gêmeos Kyle e Ryan. O interesse do casal Lazartic era encontrar uma babá realmente confiável, com quem pudessem deixar os gêmeos quando a mãe, Renee, tivesse que retornar ao trabalho. Alyssa já havia se acostumado ao jardim de infância que frequentava diariamente e onde havia feito vários amiguinhos. Os pais decidiram que a menina continuaria indo para a escola. Eles entrevistaram várias candidatas. Uma delas foi a Ada Beth, e entre todas lhes pareceu a melhor opção. Era uma mulher jovem, mas não adolescente. Tinha 27 anos, era saudável, forte, educada e com bom humor. Renée queria que a Ada começasse imediatamente para que pudesse passar algumas semanas com ela. Assim, poderia lhe explicar o funcionamento da casa, onde estavam as coisas e o que se esperava dela. Também poderia lhe passar os conhecimentos que havia adquirido em um curso pré-natal para pais de gêmeos. Simultaneamente, Renée poderia ver como Ada lidava com os bebês que tinham um pouco mais de um ano, mas a família precisava que ela garantisse que ficaria com eles por pelo menos 18 meses, e Ada se comprometeu a isso. Então, em novembro de 2004, ela começou a trabalhar para o casal. Inicialmente, falou-se que a babá trabalharia na casa apenas durante o dia, mas depois de certo tempo, o casal pediu que Ada passasse as noites lá também e ela aceitou. Então, ela só deixava a casa da família Lazartic nos finais de semana e ia para a casa de seus tios. O tempo pareceu passar sem inconvenientes. Os Lazartic estavam satisfeitos com o trabalho da jovem, se afeiçoaram a ela e confiavam plenamente nela. Várias fotos mostram os bons momentos da jovem babá sorridente com os gêmeos nos braços. Só que tudo isso mudou
Um ano depois, no verão de 2005, quando Ada disse aos Lazartic que seus tios voltariam para o Peru e depois iriam para a Alemanha e que ela iria se mudar com eles. Ada comprou uma passagem de avião para 29 de outubro daquele ano. Mas, como era de se imaginar, essa não foi uma boa notícia para Mike e René, pois não era o que haviam acordado. Mas no fim, compreenderam e apenas solicitaram a Ada que cuidasse dos garotos até que encontrassem uma substituta e que a ajudasse na seleção de uma nova babá. Ada concordou. A partir daí, Ada já não dormia mais na casa dos Lazartic, sendo que toda noite ia para a casa dos tios e regressava no dia seguinte. Em vista das mudanças nas circunstâncias e a data da partida de Ada se aproximando, os Lazartic haviam agendado várias entrevistas com candidatas à vaga babá para quarta-feira, 12 de outubro de 2005, e no decorrer daquele dia, por telefone, René, a mãe, pediu a Ada para preparar macarrão com queijo para as crianças. A babá o fez e deu de comer para os meninos. Mais tarde, René chegou em casa após o trabalho, entrevistou as candidatas para a vaga, ficou com os meninos por cerca de 1 hora antes de dormirem e não notou nada de estranho. Porém, às 5 horas da manhã da quinta-feira, 13 de outubro, Kyle acordou chorando. Isso era incomum, pois os gêmeos geralmente dormiam até que alguém os acordasse. René foi até o quarto deles, pegou Kyle e o embalou até que ele voltasse a dormir. Como não estava se sentindo bem, René também voltou a dormir. 2 horas depois, por volta das 7h30, Mike foi até o quarto dos gêmeos, os acordou, abraçou, beijou e os deixou sob os cuidados de Ada. Depois foi trabalhar. Por volta das 9h20, René saiu de seu quarto e ficou um tempo com os gêmeos, trocou as fraldas e depois foi para o trabalho. Quando René saiu, os meninos estavam bem. Não havia nada fora do comum. Nesse dia, Alissa, a irmã mais velha dos meninos, estava no jardim de infância, como de costume. A situação mudou dramaticamente por volta das 13 horas, quando Ada ligou para o número de emergência muito alterada. A babá explicou ao atendente que a criança havia parado de respirar e estava ficando roxa. O operador explicou como limpar a boca da criança e disse para realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar e respiração boca a boca. Ao ser questionada sobre o que havia acontecido, Ada, muito angustiada, contou que depois do almoço havia levado Kyle para o berço, voltou para buscar seu irmão para deitá-lo também, mas quando retornou ao cômodo com Ryan, Kyle começou a vomitar e parou de respirar. Rapidamente a ambulância chegou na residência e enquanto os paramédicos davam os primeiros atendimentos a Kyle, Ada ligou para René para contar o ocorrido. No entanto, para a mãe dos gêmeos, ela deu outra versão. Contou que depois de dar almoço aos meninos, pegou Kyle da cadeira alta e, como sempre fazia, o deixou no piso da sala de jogos enquanto buscava seu irmão. Mas quando voltou à sala de jogos, Kyle estava vomitando. Ada disse que foi até a cozinha pegar algo para limpar o vômito e quando voltou, Kyle havia caído. Ela o levantou, o levou até a pia e fez a manobra que René lhe ensinou caso algum dos meninos deixasse de respirar, mas não funcionou. Ela também tentou fazer manobras de ressuscitação. Minutos depois da chegada dos paramédicos, Kyle foi levado ao hospital local. Quando René chegou em casa, a ambulância com o menino já havia saído. René, a mãe, Ada, a babá e Ryan, o outro gêmeo, foram até o hospital McKinney e Mike, o pai, os encontrou lá. Poucos minutos depois, Kyle foi transportado de helicóptero para o Hospital Infantil de Dallas, a 53 quilômetros de distância. Mike e René deixaram outro bebê em casa sob os cuidados de Ada, mas no caminho para o Hospital Infantil de Dallas, a mãe se deu conta de que Ada poderia estar muito nervosa para cuidar de Ryan adequadamente e ligou para uma amiga chamada Janette Wood e pediu-lhe que fosse até sua casa para ajudar Ada. Minutos depois, a amiga de René, Janette, chegou à casa dos Lazartic e quando abriu a porta, Ada estava chateada e chorando. Janette perguntou o que havia acontecido.
De acordo com o relato de Janete para os investigadores, Ada disse que Kyle estava parado entre a sala de jogos e a cozinha e, de repente, desmaiou. Ada largou o que carregava, pegou Kyle, levou-o para a sala e realizou massagem cardíaca nele. Ada também comentou que o cérebro de Kyle não estava totalmente desenvolvido e foi algo que começou quando ele nasceu. O comportamento de Ada oscilava entre calmo e chateado. Ela disse que amava Kyle e nunca o machucaria. Janete tentou acalmá-la e tranquilizá-la, dizendo que ela não havia feito nada de errado e que era uma boa pessoa. No Hospital Infantil de Dallas, o casal Lazarchik recebeu notícias angustiantes. O médico responsável disse que Kyle havia sofrido ferimentos graves na cabeça, onde tinha vários hematomas, assim como no braço e no ombro esquerdos. Um neurocirurgião se reuniu com os pais de Kyle para explicar-lhes que teria que fazer algo para aliviar a pressão no cérebro do menino, embora não houvesse esperança de que ele sobrevivesse. Um outro médico, especializado em maus-tratos infantis, que também falou com o casal, sugeriu que os ferimentos de Kyle correspondiam à agressão. Os especialistas afirmaram que as lesões eram tão severas que parecia que ele havia sido vítima de um acidente de automóvel ou uma queda do 6º andar. A princípio, Renée ficou chocada com a ideia. Ela pensou que a babá poderia ter caído com Kyle ou, na pior das hipóteses, deixado ele cair e ficou muito chateada para contar a ela. No entanto, quando os médicos lhe disseram a extensão dos ferimentos e o nível de força necessário para causá-los, Renée entendeu que não poderia ter sido um acidente. Imediatamente, Renée ligou para outra amiga e pediu que ela fosse buscar Ryan. Enquanto tudo isso acontecia no hospital, na casa da família, Ada estava cada vez mais nervosa. Janete precisou buscar o filho dela na escola e, enquanto estava fora, Ada telefonou para Janete várias vezes perguntando se ela tinha notícias de Kyle. Quando Janete voltou para a casa do casal Lazarchik, Ada estava quieta, sem chorar e sem falar. No entanto, em pouco tempo, quando uma viatura da polícia passou pela casa, Ada ficou histérica e começou a chorar, gritando: "Não, não, não!" Ada se jogou no chão, atrás da porta, e repetia que ela nunca machucaria a Kyle. Realmente, a patrulha policial tinha como destino a casa da família Lazarchik. Duas detetives, Kate Hudson e Ida Way, chegaram para falar com Ada porque ela havia feito a ligação para o 911 e era o único adulto presente no momento dos fatos. Quando Kate e Ida desceram da viatura, ouviram gritos vindos de dentro da casa. Ao entrarem, encontraram Ada muito alterada, enquanto Janete tentava confortá-la. Quando a jovem se acalmou, as investigadoras pediram que ela explicasse, com todos os detalhes possíveis, o que havia acontecido. Para a investigadora Kate, Ada disse que terminou de alimentar os gêmeos com o almoço e carregou Kyle de sua cadeira alta na cozinha para a sala de jogos. Ela o colocou no chão da sala de jogos e tentava fazê-lo arrotar quando ele começou a vomitar. Ela correu até a cozinha para pegar algo para remover o vômito, porque Renée, a mãe, não gostava de manchas no chão. Enquanto limpava o vômito, de repente, Kyle ficou azul, caiu e teve convulsões. Ada o levou para a sala de estar, ligou para o 911 e seguiu as instruções do operador. Enquanto Kate entrevistava a Ada, a outra investigadora, Ida, ligou para o hospital para saber o estado de Kyle. No momento que informou a sua parceira o diagnóstico, Kate disse a Ada que sua história não explicava as lesões do bebê. A babá disse que Kyle pode ter batido a cabeça quando caiu, depois que ela o colocou no chão da sala de jogos. Mas as investigadoras notaram que o piso dessa sala estava coberto por tapetes macios e tal explicação não era razoável. Buscando dar uma explicação lógica, Ada afirmou que o menino poderia ter batido a cabeça no batente da porta, enquanto o carregava de lado apoiado no quadril.
A pedido da investigadora Kate, Ada mostrou como estava andando com Kyle no quadril e a cabeça dele bateu no batente da porta. E ainda disse que René e Mike, os pais do bebê, batiam com a cabeça dele o tempo todo e nada acontecia. A investigadora Kate examinou o batente, onde Ada disse que a cabeça do garoto poderia ter batido, mas não havia nenhuma evidência de um golpe forte. Quando as detetives disseram que não parecia que esse golpe seria suficiente para causar os danos que o menino apresentava, Ada afirmou que o golpe tinha sido forte porque estava correndo com o pequeno nos braços. Logo depois, afirmou que jamais havia sacudido ou golpeado nenhum dos gêmeos. As investigadoras disseram a babá que saber como Kyle foi ferido poderia salvar sua vida e insistiram que contasse o que aconteceu, mas Ada não ofereceu nenhuma outra explicação de como Kyle foi ferido. Assim, ela foi detida preventivamente para continuar o interrogatório. Uma equipe forense foi até a residência dos Lazartique para examiná-la. Terminada a tarefa, autorizaram Janete, amiga de René, que esteve na casa durante todo o tempo representando os donos, a limpar e arrumar as coisas para que estivesse tudo em ordem para quando eles voltassem. Enquanto vários amigos limpavam o local, Janete encontrou um rolo de fita adesiva que saía de uma porta de um gabinete localizado debaixo da pia da cozinha. Quando abriu a porta, deu-se conta de que estava quebrada e presa com a fita adesiva. Como consequência, ao abri-la, a porta se soltou. A mulher voltou a colocá-la no lugar e a prendê-la com a fita. Porém, para Janete, isso pareceu muito estranho, porque René era muito cuidadosa com as coisas quebradas para evitar que os meninos se machucassem. Janete informou a polícia e em pouco tempo os investigadores retornaram ao local e coletaram possíveis provas. Mais tarde, ao ser interrogada sobre o estado do gabinete abaixo da pia da cozinha, René afirmou que essa era uma porta que ela mesma abria com frequência e que nunca percebeu que estava presa com fita adesiva. Quando chegou sexta-feira, 14 de outubro, todas as esperanças de Mike e René desapareceram. A equipe médica que atendia Kyle informou que ele teve morte cerebral e não havia nenhuma possibilidade de recuperação. Em meio a uma indescritível dor, o casal autorizou que fosse retirado o suporte de vida de seu filho, de apenas 14 meses. 3 dias depois, em 17 de outubro, 2 detetives entrevistaram Ada na prisão após ter sido acusada de ataque premeditado à menor. Desta vez, a mulher afirmou que, um dia antes dos fatos, ela estava preparando o macarrão com queijo como René havia pedido. Kyle estava sentado na cadeira alta da cozinha e caiu de cabeça no piso. Foi um golpe forte. Ada afirmou que o levantou e verificou que não havia ferida. A única coisa que notou foi que sua orelha e o lado direito da cabeça estavam arroxeadas. Então colocou compressas frias e lhe deu um remédio para a dor. Quando os investigadores perguntaram por que não havia contado isso aos outros policiais, Ada pensou que não acreditariam. Segundo disse, ela não contou nada a René sobre o ocorrido, porque quando chegou em casa do trabalho, afirmou que estava com uma forte dor de cabeça. Disse que a mãe dos gêmeos sofria de enxaqueca e pediu que apagasse as luzes e fizesse silêncio. Os detetives então perguntaram se ela havia caído com o menino, e ela negou. Foi durante esse interrogatório que Ada soube que Kyle não tinha resistido aos ferimentos e chorou até o fim da entrevista. Ada foi indiciada por homicídio qualificado e um juiz fixou uma fiança de $750 mil, impagáveis para Ada ou seus familiares. Então ela permaneceu presa até o julgamento. Naquela época, o capitão da polícia informou que, possivelmente, seria acusada de haver atuado com traição e, com esse agravante, poderia enfrentar uma pena capital. O julgamento aconteceu no fim de 2005. Além de todas as informações já relatadas durante as audiências, foram cruciais os testemunhos dos médicos especialistas que atenderam a vítima. O Dr. Matthew Cox, que examinou Kyle no Hospital Infantil de Dallas, relatou que quando recebeu o garoto, ele já estava inconsciente.
descreveu que tinha múltiplos hematomas do lado direito da cabeça e outros do lado esquerdo na cabeça e no ombro, além dos hematomas de ambos os braços. Também apresentava 2 pequenas hemorragias que formaram hematomas. Segundo o doutor, Kyle apresentava 3 áreas principais de hematomas, o que demonstrava que houve 3 impactos diferentes. Acrescentou que os hematomas eram bastante recentes. Um deles poderia ter de 12 a 16 horas. Internamente, Kyle teve sangramento no cérebro e nas retinas, indicativos de um trauma severo, mesmo não havendo ossos quebrados. O tecido cerebral estava notavelmente inflamado e a pressão dentro da cabeça do menino era 3 vezes mais alta que o normal. Com base nesses dados, o doutor assegurou que o menino havia sofrido um evento traumático severo e que as lesões eram consistentes com um traumatismo grave por força contundente. Considerou que poderia ter sido causado por alguém que golpeou a cabeça de Kyle com um objeto duro. Sustentou que o tipo de lesão apresentada era produzida como consequência de sacudir e balançar a cabeça de uma criança pequena e golpeá-la contra um elemento sólido, como poderia ser a porta de um gabinete de cozinha. Doutora Sheila, médica forense do condado de Dallas, testemunhou que a autópsia revelou múltiplos pequenos hematomas sobrepostos no couro cabeludo, além de um par de abrasões pontilhadas do lado direito, separadas entre si por mais de 1 centímetro. Tinha outros 4 ou 5 pares de lesões similares na cabeça. Ratificou o que foi dito pelo Dr. Cox, no sentido de que os hematomas e abrasões indicavam vários impactos na cabeça e o cérebro do menino mostrava uma grande hemorragia. Estava inchado e encontrou hemorragias nas retinas de ambos os olhos. Segundo explicou a perita forense, era preciso muita força para causar aquilo e, em sua conclusão geral, afirmou que a causa da morte foram lesões graves na cabeça por força contundente. Ela disse que concordava com a possibilidade de que a cabeça de Kyle tivesse sido golpeada várias vezes contra a porta de madeira do gabinete da cozinha. A especialista assegurou que as lesões não correspondiam de nenhuma forma a Kyle bater contra o batente de uma porta ou cair do balcão da cozinha. Outro testemunho determinante foi de um analista do Instituto de Ciências Forenses do Sudoeste do Condado de Dallas, que mediu a distância entre as dobradiças da porta do gabinete da cozinha e constatou que era a mesma que mostravam as abrasões na cabeça do menino. Esse mesmo especialista analisou a fita adesiva com a qual a porta do gabinete foi reparada e encontrou 2 rastros de DNA. A amostra maior combinava com DNA de Ada. Já a amostra menor não pôde ser identificada. Após os especialistas, chegou a vez de Mike dar seu testemunho. O pai afirmou que Kyle estava bem na noite de 12 de outubro e na manhã do dia 13 não tinha nenhum hematoma. Também relatou que nessa mesma manhã ele preparou o café da manhã, motivo pelo qual abriu e fechou o armário da cozinha buscando utensílios e alimentos. Garantiu que todas estavam em perfeito estado, incluindo essa que logo apareceu reparada de forma inexplicável com fita adesiva. Os pais comentaram que no dia dos fatos tomaram café da manhã com os meninos e brincaram com blocos. Além disso, os gêmeos estavam engatinhando na sala de jogos. Dr. Cox afirmou que uma criança com as lesões que Kyle apresentava jamais poderia fazer tudo isso. Com base em tudo o que foi dito, foi fácil chegar à conclusão de que os fatos que levaram Kyle a perder a vida ocorreram uma vez que não havia mais adultos em casa, com exceção de Ada. Nesse sentido, a fiscal do caso afirmou que possivelmente nunca se chegaria a saber a ciência exata do que havia acontecido com Kyle, mas tomando como base as evidências apresentadas no julgamento, descreveu uma possível cena, segundo a qual talvez o pequeno não quisesse comer o almoço e a babá se sentiu frustrada ou talvez estava distraída vendo televisão. Ada
pode ter se dado por vencida por Kyle e o tirou da cadeira alta sem prestar atenção que a porta do gabinete estava aberta e o menino entrou ali. Segundo a especulação da fiscal, isso pode ter enfurecido Ada, provocando feroz ataque à cabeça do menino com a porta do móvel até quebrá-la. Ada Beth Quadros Fernandes foi considerada culpada de assassinato capital de uma criança menor de 6 anos. Ao escutar o veredito, Luz, sua mãe, que viajou do Peru quando sua filha foi presa, se levantou e, enquanto era retirada da sala, gritou que ia soltá-la, que era inocente. No ano seguinte, 2006, Ada foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A equipe de defesa apelou da decisão e o Tribunal de Apelação anulou o primeiro veredito de culpada contra ela. O 5º Tribunal de Apelações do Estado, em Dallas, concluiu que 2 erros foram cometidos durante o primeiro julgamento por assassinato capital. Ele determinou que a equipe de defesa de Ada não foi capaz de interrogar um analista de DNA que preparou um relatório usado no julgamento, violação do direito do réu de confrontar o acusador. Uma opinião de testemunha especializada refutando a teoria da promotoria do caso foi erroneamente excluída do julgamento, disse o tribunal. Os promotores decidiram que era melhor julgar o caso novamente do que continuar com o processo de apelação. O Estado disse que a família Lazartique apoiou essa decisão e esperava uma audiência rápida. O segundo julgamento aconteceu em julho de 2012. Novamente, Ada foi considerada culpada do homicídio e sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.